Bom, galera, então agora nós vamos continuar a resolução daquele exercício da aula anterior. Olha só, eu tinha encontrado essa função e tinha encontrado essa função, não tinha? Beleza. O que eu vou fazer? Agora eu vou pedir assim, ó, como se fosse pergunta a letra A, tá? Qual é a posição e o instante de encontro? Então, em relação a isso que nós já encontramos daquele gráfico, encontre o instante e a posição de encontro. O que você vai pensar? Se os corpos se encontram, tem que estar na mesma posição, não é isso? Se eles se encontram, tem que ser a mesma posição. Se tem que ser a mesma posição, a função que descreve o A tem que ser igual à função que descreve o B. Porém, a função que descreve o A, quem que é? 35 menos 10t. Quem que é a função que descreve B? Menos 35 mais 2,5t. Então, eu vou substituir aqui. O SA é quem? 35 menos 10t. Quem é a função que escreve o B? Menos 35 mais 2,5t. Certo? Beleza. Agora o que eu faço? Vou pegar esse menos 35, passo para o outro lado, ele fica positivo. Vai ficar 35 com mais 35. Vou pegar o menos 10, passo para cá, fica mais 10. Então vai ficar 10t com mais 2,5t. 35 mais 35, 70. Igual a 12,5t. Quem multiplica a incógnita não é o 12,5? Então ele passa dividindo. Tempo igual a 70 por 12,5. O que eu vou fazer? Olha só a ideia. Eu vou pegar o 12,5, se fosse 25, eu ia multiplicar por 4 em cima e embaixo, para dar 100. Mas é 12,5, então eu vou multiplicar por 8. 12,5 vezes 8 dá 100. E aqui eu multiplico por 8 também para ficar mais fácil. Isso chama-se preguiça, né, de fazer a conta. Né? E aí eu vou fazer o quê? 70 vezes 8 dá quanto? 560. Aí vai ficar 560 dividido por 100. 560 dividido por 100 dá 56. Então, o tempo em que eles vão se encontrar é 56 segundos. Vamos ver se é 56? Não. Desculpa. 5,6. 5,6 segundos. Tá certo? 70 vezes 8, 12,5 vezes 8. Certo? 560 por 100, 5,6 segundos. Esse é o instante que eles se encontram. Nós descobrimos, então, o tempo que eles se encontram. Agora, falta achar o quê? Em que posição que isso ocorre? Porque ele pediu, além do instante, ele pediu o que mais? A posição. E como que eu encontro a posição? Substitui, olha só a ideia, ou eu substituo nessa, ou eu substituo nessa. Tanto faz, porque eles estão na mesma posição, eles se encontraram. Então esse tem que ser igual a esse. Aí vamos lá? Vamos, continuando. Vou pegar então a equação que está mais fácil, essa aqui, né? Vamos pegar aquela ali que está mais moleza para fazer a conta. Então, pensando naquela ideia, a equação do A não dizia que era igual a 35 menos 10t? Vou achar a posição em quanto tempo? 5,6 segundos. Então, a posição do A em 5,6 segundos igual a 35 menos 10 vezes 5,6. Então, a posição do A é igual a 35 menos 56. A posição do A em 5,6 segundos. Se fosse 35 menos 55, dava quanto? Dava menos 20. Como é 35 menos 56, dá quanto? Menos 21. Qual a unidade da posição? Metro. Então, eles se encontram na posição menos 21 metros. Em quanto tempo? Em 5,6 segundos.
Agora, uma outra interpretação, a última agora. E se ele pedisse assim para vocês, ó, se ele colocasse para vocês assim, o instante e a posição, o instante e a posição que A está 20 metros à frente de B. E agora, o instante é a posição que o A está 20 metros à frente de B. O grande problema do aluno aqui, sabe o que é? Interpretação. Ele lê isso aqui e não consegue entender o que ele está pedindo. Preste atenção. Ele falou o quê? O instante é a posição que o A está 20 metros à frente de B. O que é isso, professor? É assim, ó. Se eu pegar a posição do A e subtrair a posição do B, a diferença tem que dar quanto? 20 metros. É isso que ele está dizendo. Se eu pegar a posição do A menos a posição do B, a diferença tem que dar 20 metros. Eu sei a função que descreve o A? Eu sei a função que descreve o B? Substitui aqui. Cuidado, sempre entre parênteses. Aqui não vai fazer diferença, mas eu vou colocar, tá certo? Qual era a função que descrevia o A? A função era 35 menos 10t. Menos, da fórmula aqui, né? A posição do B, abre parênteses e coloca aqui dentro. Geralmente o aluno erra aqui, tá? Mesmo o aluno que é bom, ele esquece de colocar entre parênteses e acaba errando o joguinho de sinal depois, tá? Coloca entre parênteses. A função que descreve o B é 35, menos 35, mais 2,5t, que é igual a 20. Agora, 35 menos 10t, menos com menos, mais 35, menos com mais, menos. Aqui que o aluno erra, porque não colocou entre parênteses, tá certo? Então, nesse caso, menos com mais, menos 2,5t, que é igual a 20. Agora, eu vou pegar esse e esse, vou mandar para o outro lado, e vou pegar esse e esse, deu 70, o 20 veio para cá ficar negativo, 70 menos 20, 50. Menos 10 com menos 2,5, menos 12,5. Menos não, ficou mais, né? Porque foi para o outro lado da igualdade, não é isso? Dava menos 12,5, foi para o outro lado, ficou mais 12,5. Concordam que o 12,5 multiplica a incógnita? Ele passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então o tempo, 50, dividido por 12,5. Aí chegou aquela preguiça, né? Sempre tem aquela preguicinha, né? Aí o que eu faço? Eu vou pegar aqui, eu vou multiplicar aqui. Pode ser por 2, porque daí você já encontra uma lógica, né? Porque se fosse 50 por 25, você já sabe quanto que é, não sabe? Tá. Então quanto que dá? Vamos fazer aqui. Se fosse 50 por 25, dava 2. 50 por 12,5 dá quanto? 4. Então, em 4 segundos... Em 4 segundos, nós temos que o A está 20 metros à frente do B. Beleza? Simples, não é? Qual foi o segredo do exercício? Encontrar a função que descrevia o A, encontrar a função que descrevia o corpo B. Então, o segredo todinho é você encontrar a função que descreve cada corpo. Beleza. Porém, não foi essa a única pergunta. O que mais que ele falou? Encontre o instante é 4 segundos. Porém, ele pede o que também? A posição. Agora eu tenho que encontrar a posição deles. Como que eu encontro a posição de cada um deles? A posição do A em função do tempo não é igual a 35 menos 10t? Essa é a função que escreve o A, não era? Tá. A posição do A em quanto tempo? Em 4 segundos. 35 menos 10 vezes quanto tempo? 4 segundos. A posição que o A está é quanto? A posição do A em 4 segundos é quanto? 35 menos 40. Quando dá 35 menos 40? Menos
5, não é? Então, 35 menos 40 menos 5, o quê? Qual a unidade da posição? Metros. Então, o A está na posição menos 5 metros. Beleza. Agora, e o B? Onde está o B? Eu vou pegar a posição do B. A função que descreve é dada por quem mesmo? Está escrito aqui, né? Ó. Menos 35 mais 2,5t. Vocês já tinham feito, né? O tempo é quanto mesmo? Em 4 segundos, né? Então, a posição de B em 4 segundos é igual a menos 35 mais 2,5 vezes 4. A posição do B em 4 segundos é igual a menos 35 com mais 10. Ou seja, a posição de B em 4 segundos, menos 35 mais 10, menos 25 metros. Em 4 segundos o B está onde? No menos 25 metros. Aonde está o A em 4 segundos? Menos 5 metros. O A está 20 metros à frente do B. Perceberam? O A está 20 metros à frente de B. Porque o A está na posição menos 5, enquanto o B está na posição menos 25. Entenderam? Então, tudo isso aqui é um exemplo de aplicação daqueles casos de gráfico do movimento uniforme. Agora a gente só viu o gráfico espaço pelo tempo, não é isso? Agora vamos ver o gráfico velocidade pelo tempo. Vem comigo. Quer ver? É bastante simples também, galera, tá? É bem facinho de fazer, tá? Vamos lá, então. O que nós temos? O seguinte. Se eu pegar agora, voltando para a teoria, voltando para os conceitos, tá? Voltando para o conceito. O gráfico da velocidade em função do tempo, para o movimento uniforme, ou retilíneo uniforme, né? Nesse caso. Vou colocar uniforme. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento uniforme. Então, o que a gente pode fazer? Bom, vocês concordam comigo que se a velocidade ela é constante, o que vai acontecer? Ela tem sempre o mesmo valor. Se a velocidade tem que ter o mesmo valor, ela não pode nem aumentar e nem diminuir. Sempre o mesmo valor. Então, está aqui. Sempre com o mesmo valor. Aqui é a velocidade. Aqui eu vou colocar que é um tempo t qualquer. Beleza. O que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte. Nós sabemos que velocidade, né, como ela é constante, é igual à própria velocidade média, não é? E se a velocidade é igual à própria velocidade média, então eu posso dizer que é igual a ΔS por ΔT, não posso? Tá. Aí olha só. Eu tenho então que velocidade é ΔS por ΔT. Não é isso? Posso colocar aqui como se tivesse o número 1, correto? Multiplicando cruzado ΔS vezes 1 ΔS é igual a V vezes ΔT. Certo? Beleza. V vezes ΔT. Então, o deslocamento é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Deslocamento é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Beleza. Eu imagino que você deve estar pensando aí. Grande coisa. Meu, e o que tem a ver isso com isso? Porque até então não fiz nada. Quer ver? Olha o que você faz. Vocês concordam que a velocidade aqui foi sempre o mesmo valor? Ela nem aumentou e nem diminuiu. Ficou sempre no mesmo valor, não é isso? Bom, se a velocidade ficou sempre no mesmo valor, o que nós vamos fazer? Olha só a ideia. Se eu pegar daqui até aqui, não é o valor da velocidade? Daqui até aqui é o valor da velocidade. E daqui até aqui? É o intervalo de tempo. Daqui até aqui é a velocidade, daqui até aqui é o intervalo de tempo. Meu, se eu tenho aqui a velocidade, se eu tenho aqui o intervalo de tempo, o que acontece quando eu multiplico a velocidade pelo intervalo de tempo? Velocidade pelo intervalo de tempo.
Não é esse lado vezes esse lado? E quando eu multiplico esse lado vezes esse lado, concorda comigo que seria a área? Por quê? Esse lado vezes esse lado é área, não é? Então, aqui está a área. Então, isso aqui, vou colocar com outra cor de giz, é o deslocamento. Então, se você calcular a área aqui, você está encontrando quem? Deslocamento. Então, eu posso dizer para vocês que o deslocamento é igual, como o deslocamento é velocidade vezes ΔT. Daqui até aqui é o V e daqui até aqui é o ΔT. V vezes ΔT é esse lado vezes esse lado. É a área dessa figura. Certo? Porque é um gráfico velocidade pelo tempo. Se é a área, então o deslocamento é igual numericamente, esse N em cima do igual significa numericamente, a área do gráfico. O certo era colocar em módulo, tá? Geralmente nem o livro coloca, nem no vestibular o pessoal coloca, tá? Porque a área não existe negativa, tá? Mas eu vou deixar desse jeito, porque geralmente todos os livros textos e os vestibulares vão colocar assim. A área, tá? No caso, não existe área negativa. O deslocamento existe. Mas eu vou deixar da maneira que vocês encontram geralmente nos livros. Então, o deslocamento é igual numericamente à área. Beleza, mas agora como que a gente aplica isso, professor? Como que eu vejo uma aplicação dessa? Vamos ver? Acompanhem comigo. Tá? Eu vou pegar agora e vou mostrar uma aplicação. Eu quero encontrar, vamos colocar aqui assim para vocês, como se fosse um exercício, chamar de 1. Encontre o deslocamento entre 0 segundo, colocar diferente, colocar entre 2 segundos e 12 segundos nos gráficos abaixo. Beleza. Aí, começando o primeiro gráfico. Primeiro gráfico vou colocar assim, ó. Colocar. Então, nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou colocar 13, vou colocar até mais aqui, vou colocar 13 segundos. Tá? É interessante para vocês saberem uma ideia aqui. Aqui é a velocidade, em metros por segundo. Vou colocar aqui o valor da velocidade foi sempre igualzinho, não variou. E eu estou colocando o valor dela até os 13 segundos. E o valor dela foi sempre, por exemplo, 20. Aqui é o 0. Aqui está os 13 segundos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tá. Chamar esse gráfico de um gráfico A. Como que eu encontro, então, olha a pergunta, o deslocamento entre quanto? 2 e 12 segundos. Como que eu vou encontrar o deslocamento de 2 a 12 segundos? Professor, o gráfico é de 0 a 13. Como que eu vou encontrar de 2 a 12 segundos? É um gráfico do quê? Velocidade pelo tempo. Aqui está em metros por segundo, aqui está em segundos. Se é um gráfico velocidade pelo tempo, quando você calcula a área, você encontra o deslocamento. Velocidade pelo tempo, calculou a área, achou? Deslocamento. Velocidade pelo tempo, calculou a área, achou? Deslocamento. Tá, vocês concordam que de 0 até 13 segundos a velocidade foi sempre 20 metros por segundo? Vocês concordam que 2 segundos seria mais ou menos por aqui? Aqui vou colocar os 2 segundos. Vocês concordam também que o 12 segundos seria aqui? E eu não pedi para encontrar o deslocamento de 2 até 12? Então eu vou pegar e vou calcular a área entre 2 e 12 segundos. E a área sempre é calculada até chegar ao eixo do tempo. Então calculo essa área até o eixo do tempo. Professor, mas por que você pegou de 2 a 12? Porque o deslocamento é de 2 a 12 segundos. Por isso que eu fui de 2 a 12. Se ele pedisse de 1 a 12, eu ia começar do 1 e até o 12. E se ele pedisse de 0 a 12? Do 0 até o 12. E do 0 ao 13? A área do 0 até o 13. Ele pediu de 2 a 12, eu vou de 2 a 12.
Agora, eu tenho que encontrar, então, o deslocamento. O deslocamento é essa área, não é? Beleza. Então, deslocamento é igual. Daqui até aqui é quanto? 20. Eu vou colocar a unidade para vocês entenderem o que acontece com a unidade. 20, o quê? Metro por segundo. Vezes o intervalo de tempo de 2 até 12 segundos. Quanto tempo dá daqui até aqui? Hein? Que é esse daqui. Porque é esse lado vezes daqui até aqui. Dá 10, não dá? Vezes 10 segundos. De 2 a 12 dá 10. Segundo com segundo vai embora. 20 vezes 10 dá quanto? 200. Qual a unidade de deslocamento? A unidade de deslocamento é metros. Então, o deslocamento que ele sofreu vai ser de 200 metros. Só isso. Simples, não é? Beleza. Agora vamos lá, fazer outro. Aí, vou pegar agora caso B. Já no caso B, eu vou colocar um gráfico assim, ó. Colocar. Beleza. Aí, a velocidade aqui tinha um valor até um instante. Aí ele diminuiu essa velocidade. Aí ele resolve zerar a velocidade. E depois ele pega, fica com a velocidade negativa. Aqui o tempo está em segundos. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou ver o seguinte. Eu vou colocar esse gráfico, vou começar ele um pouquinho para cá. Eu vou dar uma mudada nele aqui um pouco. Quer ver? Deixa eu mudar ele um pouquinho. Deixa eu ver onde estão os 12 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou colocar o 12 aqui só para poder me entender aqui melhor. Aqui. Aí eu vou colocar uma velocidade nula, que eu acho que é bom vocês saberem. E agora? Beleza, tá aí. Eu tenho então esse gráfico, onde nós temos aqui os valores, por exemplo, menos 15, 0, aqui 10, 25, aqui a velocidade, vou colocar em metros por segundo. Aqui o tempo em segundos. Aqui eu vou colocar um valor, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Então 0, 5, 7, 9 e 15. Beleza. O que nós temos que fazer? Nós temos esse gráfico, o eixo do tempo está aqui. É um gráfico velocidade em função do tempo. Ele pediu o deslocamento conforme iniciado, de 2 a 12 segundos. Então eu tenho que calcular a área, não tem? Porque é um gráfico velocidade pelo tempo, quando eu calculo a área eu acho o deslocamento. Velocidade pelo tempo, calculo a área, acho o deslocamento. Onde está o 2 segundos? Não está aqui? Onde está o 12 segundos? 9, 10, 11, 12. Está aqui. Não é isso? O que eu tenho que fazer? Calcular a área. Aí eu vou calcular a área de 2 até 12 segundos. Entenderam? Então a área de 2 a 12 segundos. Então calculando a área desse aqui, como que a gente calcula a área dele? Aqui. Vou calcular sempre a área até chegar ao eixo do tempo. Vou ter que calcular essa área. Vou ter que calcular essa área.
certo? E vou ter... Aqui tem alguma área entre 7 e 9? Não, porque a velocidade é nula, né? A velocidade é nula. Agora eu vou ter que calcular a área desse aqui, não vou? Calculando a área dessa figura geométrica. Mas até onde? Até o 12. Professor, mas a velocidade é negativa. Não importa. Se calcula a área daqui até chegar ao eixo do tempo. Por que eu paro no 12? Porque ele pediu até 12 segundos, não foi isso? Professor, mas por que você não calculou tudo isso aqui? Porque aqui a velocidade era positiva. Então, é daqui até o eixo do tempo. Daqui até o eixo do tempo. Daqui até o eixo do tempo. Sempre pensando até o eixo do tempo. Os 12 segundos estão ali. Agora, o que a gente faz? Vamos começar a somar as áreas. Vou chamar essa primeira figura de 1. Quanto que é o deslocamento em 1? Que é de 2 a 5 segundos. Quanto que é o deslocamento em 1? Que é de 2 a 5 segundos. Quanto que é daqui até aqui, pessoal? Não é 25? 25. Então, 25. Aqui está em metros por segundo, aqui está em segundos. O deslocamento vai dar em metros, né? Quanto dá de 2 até 5? Porque eu pegar esse lado, vezes daqui até aqui. De 2 até 5 não dá 3? Então, vezes 3. Quanto dá 25 vezes 3? 75. O deslocamento, se aqui está em metros por segundo e ali está em segundos, o deslocamento é em quê? Metros. 75 metros. Beleza. Agora eu vou chamar isso aqui de 2. Como que eu encontro o deslocamento desse aqui? O deslocamento do 2 é igual. Quanto que é daqui até aqui? Quanto? 10. Daqui até aqui é quanto? 2. 10 vezes 2 é a área dessa figura, né? Então, 10 vezes 2, que dá 20. 20 o quê? Metros. Porque deslocamento, como é metro por segundo e aqui é segundo, deslocamento é metro ou quilômetro. Nesse caso é metro. Aqui, quanto que é o deslocamento aqui? 0. Tem deslocamento de 7 até 9 segundos? Não tem. Então, eu vou ter que escrever aqui para vocês, ó. Chamar isso aqui de 3. O deslocamento na figura 3 é 0. Então, ali é 0. Agora, só falta isso aqui, não é? Isso aqui eu vou chamar de 4. Como que nós encontramos o deslocamento em 4? O deslocamento em 4 é quanto? Daqui até aqui não é menos 15? Menos 15. Vezes. Do 9 até o 12, né? Porque eu pedi até 12 segundos. De 9 a 12 dá quanto? 3. Quanto dá menos 15 vezes 3? Menos 45. O deslocamento é dado em quê? Esse aqui está em metros por segundo, aqui é em segundos. E o deslocamento é metro ou quilômetro. Nesse caso, metro. Beleza. Agora, como que eu acho o deslocamento total? Porque eu quero saber o deslocamento total. Desculpa, falei errado. Deslocamento de 2 a 12 segundos. Como que eu encontro? Seguinte. O deslocamento de 2 segundos a 12 segundos vai ser o delta S1 mais o delta S2 mais o delta S3 mais o delta S4. O delta S1 é quanto? 75. Quanto que é o delta S2? 20. Quanto que é o delta S3? 0, não precisava nem colocar. E quanto que é o delta S4? Menos 45. O mais com menos dali dá o quê? Menos. Então, quanto deu o deslocamento? 75 menos 45 já deu 30, não deu? 30 com mais 20? 50. O deslocamento, 50 metros. Certo? Então, o deslocamento foi de 50 metros de 2 segundos a 12 segundos. Certo? Caso o exercício pedisse a velocidade média entre 2 e 12 segundos, você tinha que calcular isso para daí encontrar a velocidade média. Como assim, professor? Aí você ia jogar aqui assim, ó. A velocidade média de 2 segundos a 12 segundos é o quê? É o deslocamento de 2 segundos a 12 segundos, dividido pelo intervalo de tempo de 2 segundos a 12 segundos. Ou seja, quanto que é? Seria 50 dividido por 10, que dá quanto? 5 metros por segundo. Certo? Valeu!
Continue com a gente. Abraço.